Bom dia. Eleições japonesas. A oposição do candidato a primeiro-ministro Yukio Hatoyama vence as eleições aqui no Japão. E isso marca uma nova era no país, por fim a invencibilidade do Partido Liberal, que há 54 anos se encontrava no poder japonês. Nessa edição do Bom Dia Japão, uma reportagem especial sobre o dia em que os japoneses foram às urnas e surpreenderam o mundo inteiro. E você vai ver também um comentário de Daniel Jimenez. A esperada vitória nas urnas do Partido Democrático Japonês determinou o fim de uma hegemonia do Partido Liberal Democrático de mais de 50 anos ininterruptos no poder. Gripe suína. O Japão prepara 60 milhões de vacinas que devem ficar prontas em outubro. Até agora, a gripe suína já matou 10 pessoas em todo o arquipélago. Lançada a primeira nave japonesa não tripulada em direção à estação espacial. E o foguete é considerado um novo marco na tecnologia japonesa. Um susto na rede de restaurantes Pepper Lunch. A rede conhecida por servir bifes a preço popular fecha por alguns dias depois de intoxicação alimentar. Isso ocorreu na província de Kyoto e deixou 3 crianças intoxicadas. E na série Saúde é o que importa, Você vai ver uma reportagem especial sobre os danos causados pelo cigarro no ser humano. e na nova série Catástrofes Naturais, você vai ver uma reportagem que explica como se formam os tornados, iguais àqueles que atingiram a região sul do Brasil no início do mês. O Bom Dia Japão começa agora. Uma nova era marcada aqui no Japão. Depois de 54 anos no poder, o Partido Liberal do até então ex-primeiro-ministro Taro Aso teve que ceder o lugar à oposição do Partido Democrático do novo primeiro-ministro eleito Yukio Hatoyama. O mundo todo já esperava esse resultado por causa de pesquisas de campanha que já apontavam a derrota de Aso. Ele foi muito questionado durante todo o seu tumultuado governo, depois que Yasuo Fukuda renunciou ao cargo no ano passado. Com a crise, a sua popularidade caiu muito e os japoneses imploravam pela sua saída. Só que há uma grande preocupação entre os brasileiros, Mariana. Pois é, Vitor. Porque com primeiro-ministros, muitos brasileiros temem por seus empregos, pois uma das propostas do novo governo é tornar mais difícil a contratação de trabalhadores temporários por empreiteiras, uma questão que ainda vai dar muito o que falar por aqui. Um dia que nunca será esquecido para os japoneses. O Partido Democrata do Japão, de Yukio Hatoyama, teve vitória absoluta nas eleições gerais do dia 30 de agosto. Uma vitória que ficou marcada, pois há mais de 50 anos o Partido Liberal Democrata de Taro Aso se encontrava no poder do país. O novo governo teria conquistado 308 das 480 cadeiras do parlamento. Uma vitória esmagadora contra o Partido Liberal Democrata. Desde quando tomou posse depois da renúncia do ex-primeiro-ministro Yasuo Fukuda, Taro Aso não agradou aos japoneses. Com a chegada da crise, sua popularidade que já vinha baixa despencou e ficou na casa dos 20% de aprovação. Só que não será uma tarefa nada fácil a do novo primeiro-ministro japonês. Terá que impulsionar a economia japonesa que registra o seu pior desempenho, acabar com o desemprego, que chegou ao recorde de 5,7%, e resolver o problema da previdência social. Yukio Hatoyama tomou posse no dia 16 de setembro e prometeu reduzir até 2020 25% da emissão de gases poluentes causadores do efeito estufa. Outra promessa é a ajuda mensal de cerca de $275 para as crianças. E agora você vai escutar o comentário de Daniel Jimenez. A esperada vitória nas urnas do Partido Democrático Japonês determinou o fim de uma hegemonia do Partido Liberal Democrático de mais de 50 anos ininterruptos no poder. Isso só vem mostrar o quanto o povo japonês clama por mudanças nos rumos seguidos pelo país dos samurais. Surpreendente é o fato da latente instabilidade política no Japão dos últimos anos, com constantes trocas de primeiros ministros, o que acarreta um ônus no sentido de não haver uma sequência natural de calma, para que as políticas colocadas em prática deem algum resultado. O PDJ se especializou com honras em ser a oposição no país. Espero que agora, atuando como atuação, esqueçam os velhos vícios de quem chega ao poder e se encantam com ele, e pouco colaboram para a melhoria de vida do país. E desta forma, evitar erros dos antigos mandatários. Exemplos nós brasileiros temos bem, e um deles se chama PT. Pois é, Marino, vamos ver se os brasileiros vão ser realmente atingidos por essas propostas do novo governo. Mas o primeiro-ministro garante que nós não seremos tão afetados com essas novas propostas. É esperar para ver, né? E vamos agora falar de gripe suína. Aqui no Japão passam dos 5.000 o número de casos. As mortes também vêm subindo, até agora passam de 10 em todo o país.
O arquipélago já prepara um lote de 60 milhões de vacinas para começarem a serem distribuídas já no fim do mês que vem. Vamos a de quem falar com Douglas Sonoda. Douglas, com a aproximação do inverno, a grande preocupação das autoridades japonesas é que esse vírus se espalhe mais rapidamente, né? Exatamente, Vitor. Tanto que já estão preparando esse lote com 60 milhões de vacinas para serem distribuídas já no fim do mês que vem, o mais rápido possível. As vacinas estão sendo produzidas aqui mesmo no Japão e, primeiramente, terá um alvo de grupo considerado de risco, que são trabalhadores do setor de saúde, grávidas e pessoas com determinadas doenças. Além desse grupo, também serão vacinadas 35 milhões de crianças e idosos em todo o país. Você vai ver agora como essa gripe se espalhou aqui no Japão e já infectou mais de 5 mil pessoas. Vejam a reportagem. Abril de 2009, surgia no México os primeiros casos da nova gripe batizada como gripe suína, devido ao vírus sofrer mutações em organismos de porcos. A população mundial ficou em alerta. Aeroportos começaram a monitorar a temperatura corporal dos passageiros. Muita fiscalização para não deixar nenhum infectado entrar no país que ainda não havia registrado nenhum caso. Mas foi inevitável. Hoje o mundo sofre com uma das piores epidemias de gripe dos últimos tempos. O Japão é um dos principais países onde o vírus se espalhou rapidamente, tendo casos registrados em todas as províncias. Números atualizados mostram que o número de infectados é em torno de 10 mil e as mortes passam de 10. A última registrada foi um garoto de 7 anos, morador de Shiga. Com a aproximação do inverno, as autoridades japonesas temem que uma boa parte da população deva se contaminar. Por isso, já estão preparando um lote de 60 milhões de vacinas, que custará em torno de 8 mil ienes, para serem distribuídas já neste mês de outubro. Enquanto elas não chegam, as pessoas se previnem como podem, lavando bem as mãos várias vezes durante o dia ou passando álcool, usando máscaras e evitando conversar muito perto das pessoas. São maneiras simples de prevenção que ajudam muito à não propagação do vírus H1N1. O Japão lançou no dia 11 de setembro a primeira nave não tripulada em direção à estação espacial. A sonda HTV levou suprimentos e equipamentos científicos. A nave desembarcou na Estação Espacial Internacional no dia 17 e o foguete construído pela Mitsubishi Heavy Industries é considerado um novo marco na tecnologia japonesa e tem capacidade de enviar ao espaço um pouco mais de 17 toneladas de equipamentos. Os japoneses comemoraram o lançamento, que foi um sucesso, e dizem que esse foi um grande passo para inovar cada vez mais as naves espaciais. Daqui a pouco, a rede de restaurantes Pepperland é acusada de intoxicação alimentar em 3 crianças na província de Kyoto. E veja também na série Saúde o que Importa, uma reportagem sobre os danos causados pelos cigarros na saúde humana. E já na estreia da série Catástrofes Naturais, uma reportagem sobre tornados, iguais àqueles que aconteceram no sul do Brasil no início do mês. A gente volta já, não sai daí.